Mas qualquer coisa, tem outros vídeos no canal aí que eu explico um pouco mais da questão da variação do catalisador. Mas não é uma regra geral 12, tá? Você só tem que tomar cuidado para você não catalisar demais para não secar. Só isso. Vamos lá, vou catalisar. Galera, para quem de repente tem alguma dúvida, o que você pode estar fazendo para falar assim, poxa Thiago, você não passou uma receita. Faz 50-50. 50 massa e 50 resina. 50 gramas de massa, 50 gramas de resina, metade e metade. Porque pelo menos fica uma coisa mais fácil de você aplicar. Se você observar que está muito mole, você coloca mais massa. No caso, você separa o recipiente, tá? Não precisa fazer no recipiente da massa. Faça no recipiente afora, que você consegue colocando massa e resina, até o ponto de você ver que tá legal para você. Ó, então tá catalisado. Essa peça, como essa massa aqui, ela é fácil de desmoldar, eu não preciso aplicar cera. Aqui tem um pouco, mas daqui a pouco eu explico um pouco do que você deve fazer. Aqui, ó, só aplicar, tá? Sem muita crise. Nesse meu caso aqui, como eu tô fazendo isso aqui, eu poderia fazer direto com a resina. Mas como eu quero deixar legalzinho, bonitinho, é um casulo, tá? Para vocês entenderem. Eu quero fazer desse jeito. Então isso aqui vai ficar uma trava para o silicone futuramente. Se você observar que está começando a emborrachar, coloque ele no thinner e esfregue. Normalmente, quando é gel, ele seca mais duro, ele fica mais firme. Então você não consegue limpar ele direito. Então é sempre bacana você estar com um potinho, com o thinner do lado, tá? Então vamos continuar respondendo. Quantas demãos, Thiago, eu preciso aplicar? Eu recomendo pelo menos 2, tá? Para você ter um volume de material aí, dependente da peça. Então daqui a pouco eu mesmo vou aplicar outra. Thiago, dá para me guardar o restante? Eu posso fazer bastante e guardar? Sim, desde que o recipiente esteja bem fechado, bem selado. Porque conforme vai pegando oxigênio, ele vai secando, tá? É como se fosse a massa mesmo. A massa fica aberta, ela vai evaporando todo o solvente que tem, até o ponto dela começar a ficar ressecada demais e você não conseguir trabalhar. Então o bacana é você sempre estar fechando bem o recipiente e não demorar muito para utilizar. 2 demãos, o recomendável, vamos supor, para uma peça igual essa peça aqui, ela não tem um acabamento tão fino, né? No caso, porque eu estou fazendo em cima da massa. Mas aqui, ó, se você observar, ó, é uma peça com acabamento fino, fino mesmo. É uma peça top. Essa peça aqui, eu poderia estar fazendo molde direto nela com a fibra, não com o silicone, diretamente com a fibra. Porém, ela tem alguns pontos mais complexos, então eu precisaria de um molde com um pouco mais de detalhe. Aí eu resolvi fazer com silicone. Mas eu poderia estar fazendo em cima dessa peça. Quem sabe depois, aí dependendo da quantidade de visualização e comentário, até faço. No canal tem bastante aí. Mas o que você precisa para aplicar o gel em cima dessa peça? Eu recomendo passar 3 demãos de cera e pelo menos 2 a 3 de desmoldante de PVA. Então você vai ter que ter um intervalo de secagem da aplicação da cera e depois da aplicação do desmoldante de PVA. Aí depois você vem com cuidado e vem passando a trincha, vem passando o pincel. Você pode também estar despejando, tá? Você vai estar despejando, você vai desgastar mais, mas você pode estar despejando, porque fica bem mais caído, uniforme, ele fica muito mais top. O pincel às vezes alastra e às vezes acaba marcando. Quando você despeja o gel, eu já fiz em algumas peças aí no canal mesmo, você vê que fica com o acabamento mais fino. Ela reflete. Esse mesmo brilho que tá aqui, ó, ela transmite para o molde. Então é bacana, tá? Ó, deixa eu mostrar uma peça que eu não coloquei corante, ó, tá vendo? Olha o brilho que ela saiu. Isso aqui é um farol do meu carro ali. Então esse aqui, molde, né, do farol. Então, mas tem situações que eu faço aí
até com a peça um pouco mais rústica. Já tem situações aí que eu consegui desmoldar com a peça rústica utilizando essa estratégia, tá? Pois é, a questão do tempo de cura do gel. Eu recomendo, na hora que tiver meio pegajoso, mais esse gel, tá? Você consegue aplicar uma em cima da outra, meio úmida. Se secar, tudo bem, dá uma quebrada de lixo, vamos supor, você teve que aplicar hoje e amanhã você vai fazer o restante. Então dá só uma quebradinha de lixo ali, só cria alguns riscos para criar ancoragem. Independente se você vai aplicar mais demão de gel ou direto à fibra. Então depois que você vê que está seco, dá uma quebrada de lixa para continuar o serviço. Se você ainda fizer úmido sobre úmido, se você vê que está pegando, colando ainda, você pode estar aplicando em cima direto. Vamos supor, você aplicou o gel, passou meia hora e ainda está colando. Pode aplicar o gel ou pode aplicar a resina direto, tá? Bom, eu acredito que eu respondi quase todas. É que tem muitas perguntas que ficam lá para baixo nos outros vídeos, eu acabo esquecendo de responder. Mas tá aqui já a peça seca, ó, e eu vou mostrar para você. Ó, como que ela tá. Tá sequinha. Vamos ver se eu consigo desplacar aqui. Não vou conseguir desplacar tão fácil. Pera aí. Ó. Nesse caso aqui, como a peça está pronta, tem que tomar muito cuidado para não machucar ela. Então tá aí, ó. E aqui, ó, como que ela fica? Ela acompanha, tá vendo? Ela acompanha toda a massa. Ó, onde eu fiz as marquinhas, ela também acompanha. Agora tem que limpar bem, né? Mas é isso aí. Ficou pronto. Agora cortar a rebarba e aí é para os próximos vídeos. Agora cenas para as próximas aulas. São cenas exclusivas aí para as aulas. Então, de repente, fique ligado. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo tranquilamente. Ou vai lá no Instagram, Thiago Carango Zoom. E uma outra pergunta que fizeram também. Quando você está modelando, colocando resina em cima dessa massa clay ou da plastilina, perguntaram se ela derrete. Porque normalmente quando ela esquenta, ela começa a ficar muito mole. A troca de temperatura é muito devagar. Então ela já começa a criar, como que eu posso falar, modelagem. A resina começa a criar modelagem antes mesmo de esquentar ao extremo. Então ela normalmente cria a forma, depois ela esquenta. Realmente depois ela acaba derretendo, mas não vai interferir porque já criou o seu design, já criou o seu tempo de cura para fazer aquela primeira camada, aquela primeira película. Depois ela vai esquentar, vai chegar aí 90 até 150 graus Celsius aí, às vezes até mais, mas não afeta o molde em si, tá? Galera, eu acho que eu respondi bastante perguntas. O vídeo vai ficar até longo, porém é para ajudar mesmo a galera aí que tem dúvidas sobre esse assunto. E qualquer coisa, Thiago Carango Zoom, independente do curso, independente da pergunta, independente da sua dúvida, tamo junto, fechou? E para nos ajudar aí, já se inscreva no canal, já deixa aquele comentário bacana e se possível deixa aquele like, que a gente tamo muito junto, fechou? Qualquer dúvida, coloca aí. Abraço, fui!